E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vegetal Vermelho. Meu nome é Carlos Coelho e dia 15 de abril eu faço um ano de boicote a todos os produtos de origem animal. Um ano de vegano, mais político, anticapitalista e interseccional. Bora conversar um pouco sobre isso? Primeiro eu vou explicar para vocês por que eu virei vegano. Há um ano atrás, eu estava dando uma disciplina na pós-graduação na UERJ sobre o conceito de catástrofe ambiental e eu estava nessa disciplina tentando entender quais são os principais motivos que geram esse acúmulo de catástrofes que a gente vê. A gente vê cada vez uma crise se anunciando após a outra. Agora a gente está vivenciando o coronavírus, a gente viu a catástrofe de Brumadinho e Mariana recentemente, as catástrofes econômicas, a crise hídrica no Rio de Janeiro, a crise na cidade do Rio de Janeiro também por causa dos grandes eventos. E eu estava debatendo o sentido do termo catástrofe nessa disciplina e a minha perspectiva filosófica era uma de tentar pensar a existência dos seres de uma perspectiva não antropocêntrica, pensar a existência dos seres não mais pautadas sempre de uma perspectiva humana. Nesse esforço de tentar pensar para além dessas dicotomias, o homem e o animal, a natureza e a cultura, e tentando trazer um outro olhar sobre as coisas, eu discuto sobre isso em outros vídeos aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, um pouco depois eu vou colocar um outro, que já tem algumas referências, mas de toda forma vocês podem ir no canal para ver alguns vídeos que eu discuto vários desses temas que eu estou falando aqui. E aliás, se inscreve, dá um joinha no vídeo e compartilha para ajudar o canal a crescer. Mas então, no interior dessa disciplina, eu saí um dia da aula pensando, gente, eu estou tentando pensar uma ontologia, um pensamento sobre a existência, sobre o ser que não seja mais centrado no homem, na linguagem humana, e eu chego em casa, depois da aula, e eu como animais. E isso foi um choque. Eu nunca tinha feito esse elo dessa forma, eu já estudava, mas eu nunca tinha feito essa conexão. E quando eu cheguei em casa, eu consumi tudo que eu tinha na minha geladeira e eu comecei a pesquisar. Depois dessa semana que os produtos que tinham na minha geladeira se esgotaram, eu decidi me tornar vegano. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler muito, eu incorporei esse tema de pesquisa dos animais no meu projeto. Hoje em dia eu trabalho e pesquiso sobre isso. É quase uma coerência lógica do que eu já estudava antes, que eu não tinha me dado conta anteriormente. Mas então foram esses os motivos, de maneira bem rápida, que me levaram ao veganismo. Foram motivos sobretudo racionais, mas ao entrar em contato com isso eu comecei a ver documentários. Aliás, quem não viu, assista Dominion, eu vou colocar o link aqui embaixo. E eu comecei a me dar conta de como os animais sofrem na indústria e como a maioria das pessoas não suportaria nem sequer ver, nem sequer entrar em contato com essa violência que, sobretudo, a indústria gera. E o que eu aprendi a partir disso? Tem 3 aspectos centrais que o veganismo pode suscitar, pode fazer a gente pensar. O primeiro de todos e mais importante é a exploração dos animais. A gente tem que mostrar para as pessoas como os animais são violentados pelo nosso mundo, pela indústria, mas não só pela indústria, mas também pelos impactos da vida humana, tal qual ela se organiza no Ocidente, a partir de grandes cidades, produção de consumo de lixo, gera nos animais. A indústria, o impacto é direto, é um assassinato em série de animais de forma muito violenta, mas o nosso modo de vida também assassina diversos animais, porque a gente produz plástico, a gente polui ambientes, a gente está destruindo o ecossistema e, por conseguinte, a gente está matando animais. Então, o primeiro aspecto é o bem-estar dos animais. O segundo aspecto é a questão ambiental, que eu já falei um pouco agora. O impacto do consumo de produtos de origem animal na saúde do planeta é surreal, é muito grande, é tão grande ou próximo do impacto dos transportes, por exemplo. Consumir produtos animais em geral está aquecendo o planeta. E o terceiro aspecto são os aspectos nutricionais. Todo mundo vai te perguntar, mas e a proteína e tal? E aí você começa a ter que estudar. Eu estudei muito sobre nutrição também e é um dos assuntos mais chatos. Assim, basicamente é saudável ser vegano, você pode ser uma criança vegana, você, enfim, não tem nenhum tipo de restrição para o veganismo, você pode ser atleta, você pode ser tudo. Qualquer coisa que você vê
dizendo diferente disso, provavelmente é uma opinião muito tendenciosa. Eu tô 1 ano e eu nunca estive mais saudável. Aliás, eu acho que o veganismo é mais saudável. Eu acho não, tem estudos que mostram que uma alimentação balanceada vegana é mais saudável do que uma alimentação balanceada onívora. Mas o grande aprendizado de verdade que eu tive foi o aprendizado de empatia. De ter empatia com outros seres que são diferentes da gente, de ter empatia com outro tipo de existente que não humano. É muito fácil ter empatia, simpatia, se projetando no outro. Eu vou ter empatia com alguém que tem o mesmo problema que eu, que enfrenta os mesmos desafios que eu, que está num lugar parecido comigo, seja de gênero, seja de classe, seja de raça. Isso é super legal, é óbvio, a gente tem que ter essa empatia, mas essa simpatia construída a partir do reconhecimento é a empatia mais fácil. O verdadeiro sentido da ética é pensar no radicalmente outro, aquilo que há de mais distante e mais longínquo, aquilo que é mais difícil de alcançar e que a gente não se reconhece e que se organiza de uma outra forma que não a nossa. E os animais são esse tipo de existência. A gente não consegue conversar com ele como eu converso com vocês, como a gente está se comunicando aqui. Eles têm outras formas de se comunicar. Então eles estão mais distantes. Então é muito mais difícil ter eles enquanto sujeito éticos. E o verdadeiro esforço de uma ética radical é a que reconhece aquilo que há de mais distante. Um filósofo francês que eu gosto muito, o Jacques Derrida, ele vai falar que a verdadeira hospitalidade de receber o outro em sua casa, a verdadeira hospitalidade, ela tem que carregar sempre dentro dela uma hostilidade, é uma hostilpitalidade. Por que isso? Porque uma verdadeira hospitalidade, ela vem consigo com uma demanda não de reconhecimento, mas de receber o outro nos seus próprios movimentos, não naquilo que a gente espera do outro, mas naquilo que o próprio outro é. Então, com os animais isso é muito claro, porque os animais eles não têm norma de etiqueta, eles têm toda uma organização própria. E eles não respondem necessariamente àquilo que a gente espera que eles façam. É isso, quando você recebe alguém na sua casa, algum amigo, alguma pessoa de dentro da sua cultura, ele já sabe como se portar, ele vai sentar de uma determinada forma, ele sabe que horas ele tem que chegar e que horas ele tem que ir embora, ele sabe uma série de regras de etiqueta, se ele está incomodando demais, se ele não está incomodando demais. Então esse tipo de hospitalidade não é uma hospitalidade verdadeira num sentido muito forte, pelo motivo muito simples que é uma hospitalidade já dentro de um movimento de espera. A verdadeira hospitalidade é você receber aquilo que há de mais estrangeiro e receber na sua própria casa aquilo que você não sabe exatamente, que você não entende muito bem, que você não tem domínio da linguagem e que você eventualmente não partilha uma mesma perspectiva, mas que você reconhece ali uma vida e um desejo. E reconhecer esse desejo é o verdadeiro esforço ético. E foi reconhecer nos animais um ponto de vista, um olhar, um sentido originário, no sentido de que dali surge uma perspectiva e que todas as perspectivas não surgem do humano, surgem de outros pontos também. Isso foi o grande aprendizado que eu tive no veganismo, ter empatia com o radicalmente outro, com aquilo que há de mais estrangeiro. Eu acho que essa lição é mais do que suficiente para convencer qualquer pessoa a considerar o veganismo. Mas por um veganismo político, anticapitalista e interseccional.